A Marta, como pessoa, é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa comunicativa. A partir do momento que ela se sente confortável no ambiente, ela começa a interagir um pouco mais e é muito curiosa também. Gosta de saber da vida, conhecer as companheiras, as pessoas que trabalham com ela. E aí é aquela coisa, a partir do momento que ela sente que tem esse espaço, ela entra em ação. Eu, graças a Deus, eu tive e tenho pessoas que me ajudaram a seguir em frente, sabe, vencer os desafios. Então eu procuro ser essa pessoa assim para algumas atletas, até mesmo para outras pessoas da comissão, amigos. Não necessariamente tem que ser uma atleta, mas ou alguém que trabalhe no nosso meio esportivo, mas uma amiga que está com dificuldade, que está triste, que está com algum problema, eu procuro passar o melhor de mim. E eu faço isso com muito amor, com muito carinho, porque é importante você ter pessoas assim ao seu lado, ao seu redor, que te dá um empurrãozinho para frente quando você dá aquela tombada para trás e você acha que não vai dar certo, e aí tem alguém, tem um amigo, tem uma mão, uma amiga que te puxa assim e fala, não, vamos seguir em frente, vamos que vai dar certo. Então eu procuro fazer isso, né, com a minha liderança, com a minha experiência de anos vivendo no meio do futebol, com a minha história de vida, de luta, de onde eu saí, onde eu cheguei. Então acho que é uma coisa muito real na minha vida, né? Então, procuro passar o melhor de mim. A Marta jogadora é aquela atleta que se dedica muito, aquela atleta que procura estar sempre se colocando em uma situação de desafio. Com esse pensamento, eu também tento levar as minhas companheiras juntas. Eu quero ter essa situação de desconforto diário. Eu digo no sentido de, olha, o treino vai ser assim e eu procuro fazer da melhor maneira possível. Eu olho muito quanto tempo eu corri, se foi o suficiente, se eu preciso fazer mais um pouco. E sempre foi assim na minha vida inteira. Eu acho que isso tem me ajudado a manter um padrão de nível, né, digamos, bom, para que eu pudesse chegar na idade que eu tenho e ainda competir em alto nível. E de alguma forma a Marta atleta também é a Marta pessoa que leva as coisas boas que ela acredita ser importante para dentro de campo também, né? Que é a questão do companheirismo, a questão do incentivar, a questão de dar dicas, de perceber que uma situação no jogo está sendo mais explorada de um lado e não está favorecendo a gente chamar aquela atenção ali, comunicar. Então a Marta atleta é isso, mas muito da Marta atleta é muito da Marta pessoa também. Você tendo pessoas assim, que trabalham contigo diariamente, que está sempre de alguma forma procurando te ajudar e não somente se ajudar, mas compartilhar essa ajuda coletiva, você acaba facilitando um pouco mais o caminho daquela atleta, facilitando a trajetória daquela atleta, facilitando o trabalho em equipe. E eu faço muito isso porque eu não tive isso. Eu tive que aprender na marra, sozinha. Quando eu cheguei na seleção, era um ambiente bem diferente do que a gente vive hoje, né? E eu cheguei muito nova, eu não tinha essa abertura toda. Eu não sentia que eu tinha essa liberdade de falar o que eu estava sentindo, de expressar as minhas opiniões. Então, hoje eu tento fazer de uma maneira diferente para as meninas que estão chegando na seleção, estão aqui e que precisa desse aconchego, sabe? De chegar na seleção, de estar na seleção, mas estar com prazer, estar com amor. Não estar simplesmente porque é importante jogar na seleção, para que as pessoas te vejam, para que o mundo te veja e que você tenha outras oportunidades maiores de ir para outros clubes, mas sim por orgulho de estar aqui e por ser um ambiente leve, que te proporcione
uma situação confortável para que você desempenhe o teu melhor, como atleta e como pessoa. Então, a minha maior conquista é poder ter mudado a vida da minha mãe, né? E aí, dos meus irmãos, da minha família. A gente não é uma família, digamos, a gente não é o que as pessoas acreditam que a gente é. Ah, a Marta é rica. Não, eu tenho uma riqueza muito grande, que é justamente essas conquistas, de poder dar uma vida melhor para minha mãe. E esse era o meu primeiro objetivo, desde muito cedo, que era tentar ajudar a minha família de alguma forma, porque a gente vem de uma situação muito carente, era de pobreza, de faltar comida na mesa. E eu consegui, né, através do futebol, poder reverter essa situação, mudar esse quadro. E, obviamente, também ver o quanto o futebol feminino cresceu, o quanto foi importante a gente seguir em frente, o quanto foi importante a gente buscar apoio, falar nos momentos que a gente tinha oportunidade, porque hoje a gente vive um momento muito especial e nada disso teria acontecido se a gente tivesse desistido nos primeiros obstáculos. Eu falo da Marta, atleta, dentro e fora de campo, mas também falo de um modo geral de todas aquelas outras atletas que aqui já não estão, mas que também de alguma forma contribuíram para que a gente pudesse viver um momento tão fantástico como a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que muito mais importante do que uma conquista profissional é justamente mudar o cenário daquilo que tu mais gosta de fazer, sabe? Que no meu caso é jogar futebol. Então mudar o cenário, poder contribuir pela mudança de um modo geral para que possa abraçar um todo, eu acho que vale mais do que qualquer título. Eu sou o reflexo dela. Ela é essa pessoa, sabe, querida, tão acolhedora. Ela não te conhece há muito tempo, mas 10 minutinhos ali, ela já parece que você já faz parte da vida dela há muito tempo, né? E ela sempre foi assim, é uma pessoa muito meiga, sabe, é muito mãe. E ela não é só a mãe da Marta, ela é a mãe de todos que se aproxima dela. Então isso é a minha mãe. Eu acho que não foi nem a questão de ficar longe da família, né? Por mais que eu fale tanto da minha mãe, da minha família, eu hoje sinto que naquela época o maior desafio era justamente não ter tantas oportunidades de trabalho. Porque eu me vi assim em situações de, poxa, eu vou ter que voltar para Alagoas, eu não tenho clubes para jogar, eu não tenho uma estrutura que realmente um atleta de ponta precisa para, sabe, desabrochar. E isso aconteceu muito cedo na minha vida. Eu fui para o Rio de Janeiro com 14 anos, depois de 1 ano e meio, as portas do clube que eu comecei já estavam se fechando. E aí eu falei, poxa, vou ter que pegar um ônibus e mais 3 dias voltando para Alagoas. Eu não quero isso. Então eu tive que me virar de alguma maneira e foi aí que apareceu amigos, pessoas queridas que seguraram a barra comigo. Olha, não, vamos jogar ali, vamos jogar no final de semana, você joga nesse time de futsal, a gente te dá um trocado e você vai se virando aqui no Rio, porque se você voltar para Alagoas, você pode ser esquecida. E eu já estava indo para a seleção sub-19. Então esse foi um dos meus maiores obstáculos, assim. Porque eu conheci o lado, quando eu cheguei no Rio, conheci o lado bom de, poxa, caraca, vou jogar num time feminino, vou treinar num campo de grama, porque lá era tudo terrão, né? E lá era assim, com os meninos e tinha que ouvir xingamentos e tal. Então, quando eu fui para o Rio com 14, eu falei, agora vai, porque eu estou numa cidade grande, todo mundo vai me ver, eu vou ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho e vou evoluir. Aí vem aquele balde de água fria. Então isso foi um grande desafio, porque a saudade da minha família, ela existia e sempre existiu e tem até hoje. Mas hoje de repente eu já tenho uma facilidade maior de matar essa saudade, né, com FaceTime, a gente liga, a gente vê, a gente consegue se comunicar mais, né? E naquela época não. Mas a minha mãe, ela sempre foi obrigada a trabalhar muito. Com 4 filhos numa cidadezinha do interior de Alagoas, o único trabalho ou era trabalhar na prefeitura ou era plantação.
quando chovia, a gente plantava, colhia bem. Quando não chovia, era aquele meia boca, entendeu? E aí ela fazia as duas coisas. Ela trabalhava na prefeitura, servindo cafezinho, e na época da chuva, que é o mês de março, por aí, abril, a gente plantava. Mas ela ficava muito ausente. Eu via a minha mãe, tipo, só à noite, 7, 8 horas da noite, quando ela chegava do trabalho. A maioria do tempo eu estava na casa da minha avó. Então eu não cresci com o meu pai, com a minha mãe do meu lado, né? Meu pai deixou a gente, eu tinha 9 meses de idade. Então eu não cresci com a figura de um pai, eu não cresci com a minha mãe ali do meu lado, cuidando mesmo, porque a vida colocou ela numa situação muito delicada de ter que se sacrificar para poder ter o mínimo em casa, né? Essa Copa representa novos tempos, né? Novos tempos para o futebol feminino. Representa muito para mim porque eu também já tive em outras competições, né? Em outras Copas do Mundo, e essa, como eu já falei, é a minha última como atleta. Então eu quero aproveitar o máximo possível e mostrar para essas meninas que é importante a gente viver o momento, é importante a gente aproveitar a oportunidade, porque a vida da atleta, ela é tipo meio que imprevisível, né? Você tá aqui hoje, amanhã você pode de repente não ter condições de estar apta para jogar, ou enfim, a gente tá sempre sujeita a muita coisa, né? Eu acho que é a equipe mais diferente que eu já participei. Diferente em todos os sentidos. A gente já teve equipes muito talentosas. Então, de 2003 era talentosa, de 2007 era talentosa, muito talentosa, mas nunca teve uma equipe tão forte juntas, sabe? De ter talento, mas também ter essa sensibilidade de entender que nada vai acontecer se você não pensar em equipe. Nada vai acontecer se a gente não procurar fazer as coisas juntas. E hoje a gente vê uma equipe jovem, com atletas que podem fazer várias funções e o mais importante, não tem vaidade. Não tem aquela atleta que, eu quero jogar de qualquer maneira e eu vou passar por cima de tudo e de todos para jogar. Não. Eu quero jogar porque é o meu momento, esse jogo, de repente, essa característica que eu tenho é propícia para esse jogo que a gente vai jogar, contra esse adversário, e eu estou pronta para jogar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui para apoiar. Caso eu não entre em campo, a minha companheira vai entrar e eu vou apoiá-la. Porque é assim que tem que pensar. Ela me faz melhor e eu a faço melhor. Se eu tô de titular hoje e alguém e uma das minhas companheiras que joga na minha posição tá no banco, eu chego para ela hoje e falo, olha, eu sou titular. E eu vou lutar para continuar sendo titular. Mas você tem que lutar para você querer ser titular também. Porque quando você treina dessa maneira, você está me exigindo também a treinar dessa maneira constantemente. Então eu a faço. Eu exploro o melhor dela e ela está explorando o melhor de mim. E isso sempre foi assim, eu sempre pensei assim. E Deus tem me abençoado muito, porque não é fácil você chegar a um patamar de, 6 Copas e ainda sentindo assim, o corpo não é o mesmo, mas ele tá dando conta do recado, sabe? Então, é muito desse pensamento. Eu adoro jogar com as melhores, porque as melhores vão me fazer melhor também. É justamente esse sentimento de companheirismo, né? Eu escolhi um esporte coletivo e eu preciso ter isso na minha cabeça, na minha mente, nas minhas ações o tempo inteiro. A Marta sozinha não vai ganhar nada. Ela precisa das suas companheiras e o mais legal é sentir que a gente está ajudando de alguma forma, entendeu? Poxa, eu quero que as pessoas gostem de ficar do meu lado. Eu não quero, sabe, espantar as pessoas. Não adianta você achar que você é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo consegue lidar, né, com essa questão de destaque, assim, tão naturalmente. Mas eu sou assim.
Eu não vou mudar por isso ou por aquilo. Eu sempre fui assim a minha vida inteira. Tem coisas que, óbvio, me tiram um pouco do sério, lógico. Mas ultimamente eu tô mais tranquila também, sabe? Mas eu nunca deixei de expor assim, se você vier falar comigo diretamente e eu não concordar com o que você fala, eu vou expor a minha opinião. Mas não é uma maneira de ser maior do que você, é só a minha opinião. Se você veio falar diretamente comigo, então, entendeu? Se você me perguntar, a Marta era assim quando ela tinha 17 anos que ela jogou a sua primeira Copa? Sim, mas eu não tinha a abertura que eu tenho hoje para falar, para dar conselhos, porque não adianta você querer que uma menina de 17 anos vá dar conselho para um atleta de 25, quase 30 anos, que naquela época já, né, jogava na seleção há muito tempo. Então o legado é esse, que eu possa passar essa mensagem para que elas continuem fazendo isso, continuem se ajudando, sabe? Continue sendo uma equipe forte, não só dentro de campo, mas fora de campo também, que possam dividir essa boa responsabilidade, porque quem não gostaria de estar numa seleção? E hoje o maior sentimento é esse, de que a gente sabe aonde a gente quer chegar, que a gente sabe que a gente tem potencial e que a gente sabe que a gente precisa fazer as coisas juntas.